Fala, torcedor do Vascão. Vamos para mais um vídeo exclusivo de notícias do Vasco. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para ficar por dentro de todas as novidades do seu clube de coração. Vamos para a notícia. A derrota do Vasco para o Cruzeiro por 1-0, no último confronto pelo Campeonato Brasileiro, traz reflexões importantes para o time carioca, que ainda busca encontrar um equilíbrio entre desempenho e resultados na competição. O jogo, que ocorreu em Uberlândia, demonstrou a necessidade de ajustes táticos e técnicos, especialmente no setor ofensivo, onde as dificuldades para finalizar jogadas e converter oportunidades em gols ficaram evidentes. A partida não teve um domínio claro de nenhuma das equipes, mas o Vasco pecou em aproveitar os momentos de desorganização do adversário. Ofensivamente, o Vasco mostrou certa disposição em buscar verticalidade e explorar as laterais do campo, mas faltou criatividade nas jogadas que poderiam ter surpreendido a defesa do Cruzeiro. Vegetti, que é frequentemente uma referência no ataque, foi bem marcado, e o time não conseguiu articular alternativas para criar chances reais de perigo. A insistência em cruzamentos mal direcionados e uma menor efetividade no trabalho coletivo deixaram o time aquém do esperado, frustrando a torcida que esperava uma resposta mais contundente em campo. Na defesa, por outro lado, o Vasco encontrou desafios significativos, especialmente ao lidar com bolas cruzadas e com os jogadores surpresa que exploraram espaços próximos à segunda trave. Embora a defesa tenha apresentado momentos de solidez, esses erros pontuais mostraram como os detalhes podem ser decisivos em partidas equilibradas. Esses problemas reforçam a necessidade de maior concentração e de treinamento para evitar que situações semelhantes comprometam os resultados em jogos futuros. Além disso, o contexto emocional também merece atenção. Em confrontos como este, em que o resultado não favorece o Vasco, é importante que o elenco mantenha a confiança e a mentalidade positiva para seguir evoluindo ao longo do campeonato. A torcida desempenha um papel essencial nesse processo, servindo como um suporte para o time mesmo em momentos difíceis, e pode ser o diferencial para recuperar os ânimos e buscar reverter a situação em breve. Outro ponto que deve ser destacado é a necessidade de ajustes na escalação e na estratégia para maximizar o potencial dos reforços e explorar melhor as características individuais dos jogadores. O técnico tem um desafio em equilibrar experiência e juventude no elenco, bem como encontrar alternativas que permitam maior mobilidade e criatividade em campo. Isso inclui adaptar o esquema tático para situações adversas, como as enfrentadas contra o Cruzeiro, em que a equipe não conseguiu superar a consistência defensiva do adversário. Apesar da derrota, é importante lembrar que o campeonato está apenas no começo, e ainda há tempo para o Vasco corrigir o curso e alcançar a regularidade necessária para lutar por uma posição melhor na tabela. O Brasileirão é uma competição longa e exigente, e a capacidade de se adaptar e crescer ao longo das rodadas é fundamental para o sucesso. Este tropeço deve ser visto como uma oportunidade de aprendizado e evolução para o elenco e a comissão técnica. A paixão da torcida vascaína segue como um dos maiores trunfos do clube. Mesmo em momentos adversos, o apoio incondicional das arquibancadas é combustível para os jogadores dentro de campo. É essencial que esse vínculo entre time e torcida seja fortalecido, pois será determinante para que o Vasco consiga reagir e voltar a oferecer alegria aos seus torcedores. Olhar para frente e focar nos próximos desafios é crucial neste momento. O Vasco tem pela frente partidas importantes que podem servir como um ponto de virada na campanha, desde que a equipe consiga implementar os ajustes necessários e trabalhar de forma coesa e determinada. A oportunidade de se redimir e demonstrar resiliência está ao alcance, e é isso que a torcida espera, um time aguerrido e comprometido com a história e tradição do clube. Por fim, o confronto contra o Cruzeiro serviu como um alerta, mas também como uma motivação para que o Vasco se reorganize e retome o caminho das vitórias. O potencial existe, e a jornada no Brasileirão ainda reserva muitos capítulos para serem escritos. Com trabalho duro, foco e o apoio de sua apaixonada torcida, o Vasco pode transformar os desafios em conquistas e reafirmar seu lugar como uma força do futebol brasileiro. A derrota para o Cruzeiro trouxe à tona um conjunto de questões que o Vasco precisa enfrentar se quiser competir em alto nível no Campeonato Brasileiro. O time apresentou lampejos de esforço e verticalidade, mas acabou sendo limitado por sua incapacidade de articular jogadas mais criativas e eficientes no ataque. Vegetti, frequentemente um dos pilares do ataque vascaíno, foi completamente anulado pela defesa cruzeirense, deixando claro que o Vasco precisa diversificar suas alternativas ofensivas. A previsibilidade de suas ações no terço final do campo dificultou a criação de oportunidades claras, frustrando a torcida que espera ver o time mais combativo e propositivo. Por outro lado, o sistema defensivo do Vasco, apesar de apresentar momentos de solidez, mostrou vulnerabilidades preocupantes, principalmente no que diz respeito à cobertura de bolas cruzadas e ao combate a jogadas que exploram a segunda trave. Esses detalhes técnicos, muitas vezes subestimados, podem fazer a diferença em partidas equilibradas e precisam ser corrigidos com urgência.
Além disso, a falta de consistência ao longo das partidas reflete um desafio maior, a busca por uma identidade clara e um padrão de jogo que permita ao time evoluir e se impor nos confrontos, especialmente contra adversários mais organizados. O momento, no entanto, deve ser encarado como uma oportunidade de aprendizado e superação. O Vasco tem em sua história o DNA de lutar contra as adversidades, e a ligação apaixonada de sua torcida com o clube pode ser o combustível necessário para retomar o caminho das vitórias. É crucial que a comissão técnica e os jogadores reconheçam os erros, mas também enxerguem o potencial de crescimento que existe no elenco. Com ajustes táticos, maior concentração e o incondicional apoio da torcida, o Vasco pode virar a página desta derrota e reafirmar sua posição como um dos gigantes do futebol brasileiro. O campeonato ainda reserva muitas oportunidades, e cabe ao time aproveitá-las com determinação e garra. A derrota do Vasco para o Cruzeiro trouxe um cenário que merece uma análise detalhada, e a participação da torcida é essencial para compreender os desafios e apontar os caminhos para a recuperação do time. No confronto, o desempenho vascaíno apresentou falhas ofensivas que limitaram a capacidade de criação e finalização. Apesar de uma postura vertical, o time mostrou-se previsível e pouco incisivo no ataque. Vegetti, que normalmente é uma peça-chave, foi anulado pela defesa adversária, enquanto as jogadas pelos lados do campo não se transformaram em oportunidades concretas. Isso levanta a questão: o Vasco precisa de uma reformulação tática para encontrar alternativas mais criativas e eficientes? O que a torcida pensa sobre o estilo de jogo atual? Outro ponto de reflexão está nas decisões do técnico Fábio Carille durante o jogo. As mudanças realizadas foram suficientes para melhorar o desempenho da equipe ou deixaram a desejar? Substituições pontuais têm o poder de transformar uma partida, especialmente em momentos adversos, e o Cruzeiro, mesmo sem dominar amplamente, conseguiu explorar fragilidades vascaínas. Carille tem buscado dar estabilidade ao time, mas até que ponto ele acertou nesse último confronto? A torcida é a melhor voz para avaliar se as escolhas feitas pelo treinador estão alinhadas com o que o Vasco precisa para evoluir e enfrentar adversários mais sólidos com maior competitividade. A defesa, embora tenha momentos de solidez, também foi alvo de críticas devido às falhas em situações específicas, como marcações em bolas cruzadas e movimentações na segunda trave. Esses detalhes, que parecem pequenos, são capazes de alterar drasticamente o resultado de um jogo equilibrado. No entanto, cabe a pergunta: esses problemas são fruto de falta de treinamento ou da falta de entrosamento entre os jogadores? O que vocês, torcedores, acham que precisa ser feito para corrigir essas questões e garantir maior segurança ao sistema defensivo do Vasco nos próximos jogos? A avaliação coletiva pode trazer insights importantes. Por fim, é imprescindível pensar nas soluções e alternativas que podem ser implementadas para melhorar o desempenho do Vasco no Campeonato Brasileiro. Devem ser feitos ajustes táticos, contratações de reforços ou há apenas necessidade de maior foco e consistência nos treinos? A torcida, como principal observadora e apaixonada pelo clube, possui a percepção que mais reflete o que o Vasco precisa neste momento. Que tal compartilharem suas opiniões sobre o jogo contra o Cruzeiro, o trabalho de Carille e o que esperam do Vasco daqui para frente? O Cruz Maltino depende de vocês para fortalecer sua identidade e recuperar o caminho das vitórias. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.